Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, primeira crónica desta semana e sobre a campanha para as europeias, que está quase a chegar ao fim, e também, Alberto, o tabu das migrações. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, o tabu não foi respeitado pelos vistos pelo Governo, que apresentou hoje o Plano Nacional para a implementação daquele Pacto da União Europeia para as migrações. Ainda não vou comentar isso, ou não sei se chegarei a fazê-lo, mas quer dizer, parece-me há ali uma medida ou outra que parece positiva, ali há uma data de medidas que me parecem irrelevantes ou inconsequentes, mas isto foi anunciado agora há pouco, também não consegui digerir propriamente o tal plano, mas pelo menos o Governo abraçou o assunto, não é? Tocou no assunto. Durante esta campanha, foi uma campanha para o Parlamento Europeu, o assunto praticamente não foi abordado, ou foi muito pouco abordado, a não ser no debate de hoje. Hoje, finalmente, as migrações entraram na conversa. Agora também não entraram na conversa propriamente da maneira mais sensata. Nós temos ali três tipos de atitude perante as migrações. Há uma da extrema-esquerda, da esquerda radical, quer dizer, que defende que quanto mais imigrantes vierem melhor, que virão muitos imigrantes, muitos milhões de imigrantes, e que são todos, em princípio eles estão a falar sempre de refugiados, não é? Portanto, imigrantes carentes, de imigrantes, não estão a falar propriamente de suecos que vêm para o Algarve passar a reforma. Estão a falar de imigrantes com necessidades, com carências, em situação de pobreza e de extrema dificuldade, e quanto mais vierem melhor. Não há problema nenhum, não há qualquer... É ótimo para Portugal que eles venham e que venham muitos, de preferência. E depois há no outro extremo, na parte direita do espectro político, temos o candidato do Chega, o ex-embaixador António Tanger Correia, a associar imediatamente a imigração à criminalidade. Temos no meio, naquele eixo que devia ser, que é o mais democrático e que devia ser o mais sensato. Estou a falar necessariamente do PSD, do CDS, portanto, da AD e da Iniciativa Liberal. Os candidatos parecem concordar mais, embora não batam palmas propriamente, mas parecem concordar mais com as opiniões ou com a atitude da extrema-esquerda do que com a atitude do Chega. Baseados em quê? Quer dizer, todos, o centro, a extrema-esquerda, a extrema-direita, dizem estas coisas baseado em quê? E lembro que o centro repete uma parte do discurso da extrema-esquerda, dizendo que não faz qualquer sentido associar imigração ilegal ou legal à criminalidade. Portanto, só o candidato Chega, como ele ainda hoje referiu, está sozinho contra todos. Mas alguém tem razão no meio disto? Alguém há de ter, é possível que alguém tenha, só que não parece que os candidatos falem baseados em factos. Parece-me que falam baseados em impressões, em sentimentos, em convicções prévias que têm, porque existem dados sobre estas questões noutros países que permitem tirar ilações. E às vezes essas ilações nem são aquelas que que poderíamos esperar. Só que os nossos candidatos não têm acesso a esses dados. Os dados que saem em Portugal sobre a criminalidade omitem deliberadamente a naturalidade, a nacionalidade de quem comete os crimes, quer seja portuguesa, quer seja estrangeira. Presumo que quer seja portuguesa também. Presumo que em ambos os casos a naturalidade seja omitida. Portanto, eles não têm informações que lhes permitam dizer aquilo que dizem com tanta convicção, de que, no caso único do Chega, que a criminalidade está associada ao aumento da criminalidade que tem acontecido, isso é um facto, que está associado ao aumento da imigração, ou que não está associado de todo. Porque quando nós vemos os países, nas sociedades que fazem estudos de facto e que os divulgam completamente, que divulgam a naturalidade de quem comete os crimes, a naturalidade, com certeza, de quem sofre os crimes, esses estudos não são nada claros, ou nem sempre vão ao encontro daquilo que as convicções de cada um e de cada candidato poderia levar a crer. Ou seja, há casos em que, nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, que é um estado que tem recebido muita imigração e muita dela ilegal, tem-se concluído, em estudos recentes, que os imigrantes ilegais tendem a cometer bastante menos crimes do que os imigrantes legais e do que os cidadãos nascidos nos Estados Unidos, ou do que os americanos propriamente ditos. Por exemplo, noutros países há estudos que associam certas vagas de imigração com o aumento da criminalidade e, às vezes, os mesmos estudos associam outras vagas de imigração com nenhuma variação na criminalidade. Portanto, isto depois pode-se cruzar aqui os critérios e obter uma série de resultados. Não há nenhuma ideia
nada pode ser determinado previamente em relação ao que acontece entre a imigração e a criminalidade. O que se pode é estudar caso a caso, país a país, região a região e perceber o que está a acontecer. Ora, nós em Portugal não conseguimos perceber o que está a acontecer porque, lá está, a naturalidade das pessoas envolvidas em crimes é-nos ocultada, e que vi um comentador na televisão dizer, salvo erro, é neto de Gonçalo Ribeiro Teles, deve ser esse o estatuto que o leva a comentar coisas na televisão, não faço ideia, não conheço o senhor, viu dizer que a naturalidade é ocultada, e muito bem, porque se descobrisse que os estrangeiros não eram responsáveis pelo aumento da criminalidade, isso ia despertar um discurso de ódio. Ora bem, não consigo perceber exatamente o que é que está na base deste raciocínio. Eu pensaria até que era ao contrário, que se descobrisse que os estrangeiros é que eram os criminosos, isso é que poderia aumentar o discurso de ódio. Mas enfim, o senhor lá saberá. Agora, os nossos candidatos e os cabeças de lista, sobretudo, às eleições europeias, evitaram discutir o tema praticamente a campanha toda, e quando discutem com base, não sei, em apriorismos, em convicções pessoais, lá está, naquilo que eles acham que lhes dá votos. E no caso tirando daqui da equação, só para terminar, Vanessa, tirando daqui da equação a extrema-direita e a extrema-esquerda, quer dizer, os partidos do centro, em vez de serem sensatos, como até o governo parece ser, nesta matéria, pelo menos parece mostrar um bocadinho mais de sensatez e de coragem, os candidatos do centro parecem ter receio de tocar no assunto, porque tocar no assunto pode mexer com acusações de xenofobia, de racismo, de outras coisas, e quando não devia ser assim, e pelos vistos às vezes nem é assim, quando às vezes se sabe a verdade e se conhecem os factos, que parecendo que não são coisas importantes, às vezes até se conclui o contrário daquilo que se poderia pensar, às vezes até se conclui que se calhar o aumento da imigração, e até da imigração em particular ilegal, como se vê no caso do Texas, não é responsável por nenhum aumento da criminalidade, e quando há aumento da criminalidade, às vezes isto deve-se a outras razões. Convinha perceber estas coisas, convinha saber como é que as coisas se passam, até para as resolver. Porque também, parecendo que não, também é importante resolver coisas como o aumento da criminalidade. É importante que ele não aconteça. E percebendo as causas, consegue-se talvez resolver melhor os problemas. Aqui em Portugal prefere-se não tocar no assunto, porque o assunto lá está, continua a ser uma espécie de tabu. Não é um tabu completo, no último debate lá se tocou no assunto, lá se tocou no tema, mas ainda é um tabu bastante impositivo. Discutir as migrações não é racismo, é essencial, é o título do Ideias Feitas de hoje, como sempre, assinado pelo Alberto Gonçalves. Amanhã nova crónica, Alberto. Até lá. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Proteja-se dos excessos do clima e garanta mais conforto com o ar-condicionado Mitsubishi Electric. Amigo do ambiente, purifica o ar, poupa energia e com uma nova vantagem. Taxa de IVA só 6%. Escolha o conforto sustentável. Mitsubishi Electric. Ar-condicionado. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. A OCDE e a União Europeia colocam Portugal na cauda da Europa no que toca à literacia financeira. Somos ensinados a ler, a programar máquinas, a tocar piano, a pilotar aviões e até a operar cérebros, mas não somos ensinados a gerir as nossas poupanças. A literacia financeira ajuda a melhorar a nossa vida. Invista em si, invista em conhecimento. Ouça o podcast O Investidor Inteligente, uma iniciativa da Casa de Investimentos. O próximo curso da Academia Observador promete levá-lo numa jornada pelo fascinante mundo do colecionismo de design. O diretor criativo e professor Miguel Soeiro vai partilhar conhecimentos e ferramentas sobre como começar uma coleção de design em 2 sessões durante o mês de junho. Saiba mais em academia.observador.pt. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços. Está na hora de Direto ao Assunto, na tarde